Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de outubro de 2020, estamos nós reunidos para mais uma vez estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje estudar, dar continuidade ao capítulo 28, Ação de Graça pela Vitória Alcançada sobre uma Tentação. E vamos iniciar fazendo a nossa prece. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, honrando o Senhor da vida com o nosso compromisso de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho, nosso Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, acolhido pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, mais uma vez, estudarmos, que a Tua misericórdia nos ajude a compreender, a internalizar, e que todas essas lições de amor possam fazer parte da nossa vida íntima, refletindo assim na nossa vida em sociedade. Obrigada mais uma vez, amor, por essa oportunidade e que nós possamos estar atentos a cada lição que iremos receber essa noite. Graça te damos, Senhor. Então, vamos que vamos. Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é tentação. Então, eu não posso acreditar que tentação seja algo que é uma tentação para todo mundo. Óbvio que não. Então, em verdade, quando nós falarmos tentação, não é algo externo, é algo interno. Sempre vamos dar essa explicação. Vou falar de mim como pessoa. Se eu colocar aqui um copo de bebida alcoólica, para mim, Conceição, isso é uma tentação? Não. Nenhuma. Porque eu absolutamente não gosto de nenhum tipo de bebida alcoólica. Nenhum tipo, nem vinho. Não gosto do sabor. Então isso para mim não faz absolutamente nenhuma diferença. Mas para uma pessoa que é alcoólatra ou que adora aquilo, e alguém disser assim, você não vai beber, e aquele álcool está ali na sua frente, para a pessoa será uma tentação. Mas em compensação, se você colocar um prato de vatapá, para mim é uma tentação. Ainda mais falando, você não pode comer. Nossa, vai ser um sofrimento. Então, em verdade, é nós entendermos a graça pela vitória alcançada sobre uma tentação é sobre uma tentação que está dentro de mim. É uma fragilidade íntima. É eu me vencendo. Entendeu? Individual. É individual. Porque o que é tentação para um não é tentação para o outro. Dentro da simbologia dos 40 dias no deserto, que tu vai lembrar dos 40 anos que Moisés passou, né? Você vê uma associação dos 40... Mas nada é tentação para Jesus. Se para mim um copo de cerveja não é, então mostra eu que sou um espírito da terceira ordem. Já superei várias encrencas que para a massificação da sociedade ainda é uma tentação. Imagina um Cristo, gente, não tem absolutamente nada que o tente, riqueza, poder, nada. Tanto é que ele diz, o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. As serpentes têm o seu ninho e o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça, mostrando que ele está acima de tudo isso. Então, obviamente que esses 40 dias no deserto tem uma simbologia muito grande por detrás de tudo isso, mas não imaginar que Jesus ficou ali tentado a alguma coisa. Então, passamos por essa compreensão. Então, a tentação é eu me vencer. É eu superar as mazelas morais que estão dentro de mim mesmo. Ok?
Então vamos ver aqui o prefácio do professor Allan Kardec, nosso querido Denisard. Aquele que resistiu a uma tentação deve à assistência dos espíritos bons, a cuja voz atendeu. Porque nós nunca estamos desamparados da assistência dos bons espíritos. Mas eles também, porque qual é a diferença de um espírito bom para um espírito perverso? O espírito bom, ele dá uma sugestão, e se você não atende, ele se afasta. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Por mais que ele venha saber que essa pessoa, essa escolha é a pior que tem. Mas ele respeita, porque é necessário a criatura passar para poder sofrer as consequências e aprender que não deveria ter escolhido isso. Já um espírito obsessor, um espírito perverso, qual é a característica de um espírito obsessor, que pode ter tanto encarnado quanto desencarnado? É a persistência. É dominar a personalidade do outro. E mesmo o outro dizendo não, ele insiste até conseguir, por não respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, isso é uma característica de espíritos perversos, que nós temos tanto encarnados assim quanto desencarnados. Então, é a ação persistente. Então, o espírito perverso, ele te dá uma sugestão, você não cede, ele dá de novo, ele dá até ele conseguir. Se ele não consegue, depois de muito tentar, aí ele desiste e vai embora. Mas até ele chegar nesse nível de desistir e ir embora, ele tentou várias vezes. Por quê? Porque é uma das características do espírito obsessor. Entendeste? E a gente tem que resistir, não ceder. Então, querer dominar a personalidade do outro, querer dominar alguém, isso é uma ação de espírito inferior. Apesar de Jesus ter visto toda a fragilidade de Judas, ele manipulou Judas. Ele ficou ali segurando, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Ele advertiu. Ele advertiu. Mas não tirou o livre-arbítrio dele. Então, aquele que resistiu a uma tentação deve à assistência dos espíritos bons, a cuja voz atendeu. Atendeu. Do anjo, do guia espiritual, do amigo espiritual. Não. Porque eles sempre estão a nos ajudar. Mas nem sempre a gente atende. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo da guarda, quando você resistiu a uma tentação. Então, você passou por uma situação que você ficou ali, você conseguiu. Faça uma oração agradecendo, porque você não estava sozinho nisso. É gratidão. E aí vem a prece. Será feito pela nossa irmã Nígia. Meu Deus, eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo da guarda, agradeço-te a assistência que me deste, que a minha submissão a teus conselhos possa fazer-me novamente merecedor da tua proteção. Então, é um ato de humildade e reconhecimento. Reconhecimento que ninguém está só e que houve realmente uma assistência muito grande, né? Obrigada, meu Deus, eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. E esse maior mal está dentro de quem? De mim mesmo. Lembra, a única pessoa que tem capacidade de te destruir é você. A si próprio. Porque toda sugestão que te possam dar, seja de que nível for, você só aceita se o quiser. Porque os espíritos, eles vão sempre nos dar sugestões, mas quem vai realizar somos nós. Por isso que a gente diz, a única pessoa que tem capacidade de se destruir é você mesmo. Por mais que o Murilo venha e me faça todo mal, que ele possa tentar fazer, eu só aceito se eu quiser esse mal. Porque quando é que esse mal vai ser o mal? Quando eu nutri o ódio por ele. Aí o mal se instalou em mim. Aí eu começo a me destruir.
Porque tudo que ele me fizer de mal, ou é prova ou é expiação, porque não existe vítima. Então, sendo prova ou sendo expiação, se eu souber aproveitar, isso é um bem. Isso para mim é um bem. Agora, se o que ele faz, eu crio em mim o ódio, aí eu me destruí. Aí eu me derrotei. Entenderam? Por isso que a gente diz, a única pessoa que pode se destruir sou eu mesmo. Porque o que qualquer um venha fazer, faz. Mas quem decide como isso vai estar em mim sou eu. Que tipo de emoções vão ser geradas em mim sou eu. Então, que eu posso aproveitar sempre as mazelas do outro para o meu processo de aprimoramento. E não para a minha destruição. E nunca perdeu a oportunidade de trabalhar. Mesmo ele dentro do navio, sendo transportado como prisioneiro, ele ali evangelizou. Na cadeia ele evangelizou. Em todos os lugares, Paulo nunca perdeu a oportunidade de servir a Jesus. Aonde Jesus chamou a servir. Porque ele estava focado no bem. Ele não observava as coisas à sua volta. E a sua personalidade. Estão fazendo isso comigo. Ele não observava esse lado. Ele observava o foco dele. O foco é a missão para Cristo. E ele já tinha processado a lição do nosso Senhor Jesus, que nós até repetimos ontem na live de quinta-feira do Morada Cristã. Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Não vem querer atender os teus caprichos pessoais e nem valorizar a tua personalidade. Porque se você ficar cheio de dedo, vai ficar bem difícil servir Jesus. Negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga os meus passos. Então Paulo já tinha entendido isso. É isso que nós temos que entender. Nós ainda estamos naquela cultura primitiva e infantil de que eu estou numa religião para ser protegido e nada de mal acontecer comigo. Nós ainda buscamos a religião como os primitivos buscavam os templos para ter uma boa colheita, ter isso, ter aquilo outro. Não cabe mais isso, não para nós espíritas. Deixa as outras religiões como é que é aí? Como é que ele diz? É da prosperidade. O espiritismo não é religião de prosperidade material, mas de prosperidade espiritual. Então nós temos uma consciência que seguir ao Cristo, para nós, é sacrifício. Sacrificar quem? Orgulho, vaidade, ciúme e tudo que tu possa imaginar. Você vai ser a pessoa correta. Porque o nosso modelo é o modelo equivocado. Foi o modelo que nós criamos e que estamos dando com burro na água. É isso? O ditado é esse? Acertei? Os burros, né? Estamos dando com os burros na água. Até a gente entender que o tipo e o modelo mais perfeito é o Cristo. Porque a gente copia alguém. Você copia alguém, Murilo copia alguém, a Lígia copia alguém, mesmo que seja inconsciente, ela traz o reflexo de alguém, até nós conseguirmos entender que nós temos que refletir o Cristo, e que refletindo o Cristo, estaremos refletindo Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque Ele faz a vontade de Deus 100%. Questão 625. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Vide Jesus. Ok? Vamos para pedir um conselho? Vamos ver o prefácio. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Olha como o professor é didático. Olha, eu estou indeciso se devo ou não devo fazer. Ele, como um excelente pedagogo, vai dizer assim, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Primeiro,
aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outra? Olha, eu não quero fazer, mas o fato de eu não fazer pode trazer prejuízo a alguém? Primeira pergunta. Segunda, pode ser proveitoso a alguém? Então, terceiro, se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeita? Terceira pergunta. Então, olha, primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outra? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Pronto. Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Aqui é a frase: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Que é o que ele diz. Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, porque o que é o mal? É o bem só para si. Na fala de Emmanuel, o que é o mal? É o bem só para si. E o bem tem que ser coletivo. Sim. Se o bem é só para ti, isso é egoísmo. Não está beneficiando ninguém. Agora, obviamente, quanto mais evolução espiritual, quanto mais adulto espiritualmente, porque nós somos crianças. É a fala de Paulo. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu me vestia como criança. Ele está falando de evolução espiritual. Era quando ele era Saulo. Era um menino orgulhoso, presunçoso, vaidoso e achava que era o dono do mundo. E que se fazia questão a se vestir para autoafirmar e se vestir a romana. Andava numa biga romana soberba com 2 cavalos brancos, né? Então ele queria chegar a baleia, né? Como dizem, né? Ele queria chegar, então era uma criança. Então ele diz assim: se interessa a outro e se resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso, olha só, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá, para que possamos agir ou deixar de agir. Gente, nós temos a deficiência de não ler o Evangelho até o final. E diz: ah, não, isso aqui é só prece. Não é só prece. É a prece e o prefácio. Para que possamos agir ou deixar de agir. Então ele colocou aí: é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá. Olha, há muitos anos atrás, eu nem espírita era, mas carreguei essa eu não vou chamar de culpa, mas essa encrenca interna. Eu, com 17 anos de idade, uma grande amiga da minha irmã me chamou para trabalhar numa empresa. E eu sempre estive envolvida com o financeiro. E com, acho que 4 meses ou 3 meses, talvez, de empresa, eu descobri um roubo dentro da empresa. E era ela, a amiga da minha irmã, ao qual saíam juntas finais de semana. Te arrumou um emprego. Me arrumou um emprego. E aí, Conceição, você só tem 17 anos, vai completar 18 anos, você descobre um rombo. O dono da empresa não percebeu, só achou que a coisa estava meio ruim, mas não conseguia parar para ver. E o dono da empresa era um cara muito legal, muito humano, ao qual eu conheci. O que você ia fazer? Aí vamos pesar na balança. Quantas pessoas ele emprega aqui? Quantos pais de família se alimentam disso aqui? Ele próprio alimentando a própria família. Para uma pessoa desviar, então quantos estão sendo prejudicados? E eu denunciei. E tive que provar. E provei.
Então essa pessoa tem ódio de mim. Ela quer ver o cão pintado na frente dela. Isso já tem mais de 30 anos. Olha, denunciei minha idade, né? Quase 40. Denunciei, vive falando, né? Doida pra fazer 50, né? Só pra fazer um charme, né? Denunciei. Mas eu tive que fazer isso. Hoje eu não mais me arrependo. E detalhe, se eu não tivesse provas o suficiente, ela ainda disse assim: você falsificou a minha letra. Ainda jogou a responsabilidade para cima de mim. Olha que nível. Você falsificou a minha letra. Eu disse: então, ótimo. Vamos agora para a delegacia averiguar se isso aqui é uma falsificação. Os familiares dela acreditaram nela. Mas, infelizmente, os fatos diziam que realmente se tratava de um roubo. E era o roubo. Então, é esse tipo de situações que nós temos que colocar na balança. Você vai calar e vai sair? Será que a misericórdia divina não te colocou naquele lugar justamente para isso? Entendeu? E você vai, de uma forma hipócrita, não tem nada a ver com isso, é melhor sair daqui? É que a gente já tem uma visão muito equivocada das coisas. Você estava falando lá atrás sobre Jesus e Judas. Jesus amava Judas, Jesus advertiu Judas, porém, Jesus não deixou de fazer o que tinha que ser feito em prol da visão equivocada de Judas. Exatamente. Se Jesus fosse, gente boa, se fosse atender ao capricho de Judas, a história teria sido outra. Você vai anuir com crime. Anuir com crime. O silêncio é anuir com crime. É anuir com crime. E nós não devemos ser hipócritas. Mas, obviamente, eu tenho que avaliar. Eu estaria ganhando... Eu tinha algum interesse pessoal, porque ainda tem isso. Olha, eu descobri, eu vou denunciar. Denunciar não há problema nenhum. Aonde que eu iria me comprometer? Se eu tivesse um interesse pessoal. Porque eu quero o lugar dela. Isso não existia na minha cabeça. Por sinal, eu até chorava. Na cabeça dela estaria pensando nisso. Estaria até pensando. Mas eu sei, porque eu sei da minha consciência. Mas eu poderia, de repente, se a minha situação, ou uma situação que alguém estiver vivendo, que ela descobre um erro, às vezes um erro menor, que não vai prejudicar tanto. Mas o que ela faz? Ela exalta aquele erro, porque no fundo, ela quer o quê? Tomar o lugar da pessoa. Então, denunciar um erro, que nem, por exemplo, nesse caso, estava quebrando a empresa. E quantos funcionários, quantas pessoas, quantas famílias que se alimentavam dali? Agora, um erro da pessoa, um erro que prejudica um pouco, mas não é muito. E é uma coisa que dá para se corrigir, não é nada tão grave. Não, eu vou lá, denuncio, porque o que eu quero é o lugar da pessoa. Então, há um interesse. Então, nós não devemos, em hipótese alguma, querer mentir para nós mesmos. Nós temos que realmente fazer uma pergunta: o que está por detrás dessa minha atitude? Porque Deus sabe. Ninguém engana Deus. Deus sabe o que vai no íntimo da minha alma. E é aí que ele aí é que vai ser julgado. Ele diz: se interessa a outro e se resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá, para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, por exemplo, é o bom denunciar? É o bom denunciar. Mas como você vai fazer isso? Porque em mãos inábeis, isso pode virar um tormento. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que... Não, isso vai só prejudicar a mim, abrir mão daquilo que eu tanto desejo? Não, vou deixar quieto. Talvez essa seja uma prova para mim, entendeu? Mas se isso está atingindo a muitos, aí é hora de falar. Entendeu? Ele diz assim:
Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Olha lá, essa observação está no capítulo 28, no item 38. E aí vamos ver a prece. Em nome de Deus onipotente, inspirai-me, espíritos bons que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam transviar-me. Isso é tetário. Tá tetário? Não deu? Tá tetário. Dá para ir mais uma? Dá, né? Vamos lá nas aflições da vida? Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode concedê-los, quando tenham um fim útil e sério. Mas como sempre julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se limitam ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Porque mas eu queria tanto aquilo, só que eu estou vendo só o terra a terra. A misericórdia divina é igual quando você está no pé da montanha. Você não dá conta de ver. Mas quando você está lá no pico da montanha, aí você tem uma visão geral. Então Deus está no pico da montanha, Ele tem uma visão geral. Nós estamos no pé da montanha. Deus que vê melhor do que nós, Deus que vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que lhe pedirmos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Por isso eu tenho aprendido: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nossas orações nós não pedimos mais nada, só agradecemos. E se eu peço Pai, me dá força para eu não cair de novo. Pai, me dá força para eu superar as minhas tendências, a minha forma. Me ajuda a ter paciência dentro do lar. Me ajuda a eu servir muito mais do que pedir. Entendeu? Então, é esse movimento na oração que a gente deve fazer. Principalmente, uma vez que a gente já identificou as nossas fragilidades, pedir para superá-las. Vamos ver a prece? Deus onipotente, que vês as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que nesse momento te dirijo. Se o meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo e conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-te a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram de qualquer abalo. Muito bem. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais esse momento de reflexão, de estudo e de meditação. Que nós possamos, amor de nossa vida, nos fortalecer na fé e aprendermos que suave é teu jugo e leve
é o teu fato. Graça te damos, Senhor.